Você sabia que o autor de Game of Thrones se inspirou na vida do Carlos Martel para fazer o Robert Baratheon? Quais são as evidências que comprovam isso, além de, óbvio, o próprio George Martin ter falado isso aí numa entrevista? Robert Baratheon e Carlos Martel. Olá, sou o professor Manuel, aqui do Kaiser Reforço Escolar. E se você não conhece a história do Carlos Martel, você vai acabar estudando ela na sexta, na sétima série, mais ou menos aí, e você vai pegar essa história sobre o Império Carolíngio, Merovingio e toda essa ascensão dos francos, tá ok? Então, quais são as evidências? Se você não assistiu a série, se você não viu os livros de Game of Thrones e não quer pegar esse spoiler, pode sair. Mas se você não liga para spoiler, se você já viu os vídeos, já viu a série, confirma aqui comigo se eu estou certo nessas evidências que o autor mesmo colocou aqui. Primeiro, Carlos Martel. Ele é Carlos ou Martelo, porque ele usava um martelo de combate, a mesma arma que o Robert usa. O Robert usa um martelão de combate. Depois, o pai do Carlos Martel, o Pipino, ele era o mordomo do castelo. Como assim o mordomo do castelo, professor? Ele era o prefeito do castelo, ele era, vamos dizer assim, o castelão, o cara que tomava conta do castelo, ele comandava tudo dentro do castelo. A mesma coisa do pai do Robert, tá? Quando os Targaryens invadiram ali Pedra do Dragão, Ponta Tempestade, toda aquela área, deram aquele castelo ali para o pai do Robert, porque ele foi muito útil em combate. A mesma coisa do Pipino. Ambos ainda conseguiram servir aos seus senhores, ganharam mais combates, ganharam mais batalhas, e os filhos deles conseguiram também ter esse reconhecimento, essa autoridade. Houve mais uma batalha, o pai do Robert morre, o pai do Pipino, o pai do Carlos Martel também morre, e os dois assumem. Tá certo? Apesar do Stannis ser o grande líder, vamos dizer assim, né? Ele é o primogênito, quem assume de fato o controle do castelo é o Robert, e aqui o Carlos Martel assume, já que o pai e os irmãos morreram. A diferença da história do Martel é que a madrasta dele manda prendê-lo, porque ele é um filho bastardo. Ele é um filho bastardo, a madrasta manda prender ele, ele tem que fugir, e aí sim ele consegue assumir essa posição. Tanto o Robert como o Martel, eles acabam sendo de grande valia aos seus senhores. Ele consegue parar o imparável. Tá? É por isso que o Robert se sente muito traído quando acontece aquilo ali logo no início de Game of Thrones. Então ambos conseguem. O que é que Martel conseguiu fazer? Quem era o imparável na realidade, na nossa história? Os imparáveis eram os muçulmanos. Os muçulmanos vinham conquistando toda a Europa e chegaram até lá, que seria a França. Né? Isso, na Batalha de Poitiers, ele consegue segurar os muçulmanos e consegue fazê-los recuar. Isso foi tão significativo que o Carlos Martel conseguiu um reconhecimento impensável. Os nobres, a igreja, todo mundo começou a reverenciar o Carlos Martel. E ele já vinha desse declínio, né, do Império Merovingio, né, de líderes mais fracos, né, de não ter mais aquela, vamos dizer assim, carisma, né, não manter mais aquelas alianças tão fortes. O Martel era quem se botava na frente disso. Só que lá, em Game of Thrones, o Robert sofre uma traição do pessoal do Targaryen, né? O filho lá do Targaryen lá rouba a noiva dele e tudo, e aí vai acontecer a guerra do Robert contra os Targaryens. E do lado de cá, pelo contrário, não teve nenhuma guerra assim desse tipo, só uma disputa de poder. Carlos Martel ajuda os Merovingios a derrotar o outro, só que depois o cara acaba morrendo e o Martel é que tem que assumir. Todo mundo, os nobres, a igreja, né? A igreja até dá uma unção para o Martel para que ele assuma a liderança sobre os francos. Só que o Martel não quer ser rei. Diferente do Robert, que já foi logo assumindo o título de rei, o Martel não queria ser rei. Ele se deu o título de príncipe e duque dos francos. Assim como o Robert, Martel também unificou todo o reino. Como o Robert teve que derrotar Dorne, derrotar o pessoal lá do norte, derrotar um monte de gente ali, né, dos campos do meio, lá os Tyrell, que eram apoiadores de outra galera.
Também a mesma coisa, o Martel teve que sair derrotando meio grupo de gente e ele conseguiu unir os francos, tá? Quem uniu os francos foi o Carlos Martel e ele nem precisou ser rei para isso. O filho do Martel, o Pepino, é que vai ser o rei. O filho do Martel, ele queria essa autoridade, ele queria esse título, é tanto que ele vai lá fazendo várias alianças com os nobres, ele vai fazendo essa provocação da igreja até que ele é coroado rei. E aí tem essa mudança do Merovingio para o que seria o Carolíngio, a dinastia Carolíngia. Lembrando que o filho do Pepino Breve, que vai ser o famoso Carlos Magno, não se confunda Carlos Magno com Carlos Martel, eles são dois sujeitos totalmente diferentes. E como nós vimos, Robert é totalmente baseado em Carlos Martel e nessa história que é muito massa do cara ter segurado os avanços muçulmanos aí e ter conseguido unir os francos, né? Pensa que é você batalhar com um monte de gente e você sair conquistando tudo. Foi isso que aconteceu com o Carlos Martel. E quando chegou a hora de dizer, não, se você não quer ser rei, aí o cara, não quero não, obrigado. Só o filho dele que foi ser o rei e o neto dele acabou sendo Carlos Magno. E aí tem aquela onda da igreja de dizer que é o novo Império Romano do Ocidente. Ele foi restabelecido, ganhou o título de imperador. Carlos Magno ganhou o título de imperador do Império Romano do Ocidente, né? De um renascimento, dessa tentativa de renascimento do Império Romano. Lembrando que ele conquistou boa parte da Europa, né? E praticamente refez o Império Romano do Ocidente. Sou o professor Manuel e como nós vimos aqui, Robert totalmente baseado em Carlos Martel. O autor de Game of Thrones adora isso, ele adora pegar fatos históricos, personagens históricas e transportar, modificando algumas coisas para dentro das suas histórias. E aí, você sabia disso? Você sabia que o Robert era o Carlos Martel? Você sabia que o Carlos Martel não quis ser o rei dos francos? Você sabia que ele era o pai do Pepino Breve e o avô do grande Carlos Magno, que foi tido como imperador do novo Império Romano do Ocidente? Eu sou o professor Manuel, aqui do Kaizen Reforço Escolar, e esse foi um vídeo de curiosidade. Até a próxima.